5 de outubro de 2017, por volta das 9 horas da manhã, na cidade de Janaúba, no norte de Minas Gerais. Era para ser apenas mais uma manhã comum em uma creche. O sol já iluminava as ruas e, aos poucos, pais chegavam trazendo seus filhos, alguns ainda sonolentos, outros animados, correndo em direção às salas. Mochilas pequenas nas costas, vozes suaves, risadas inocentes. Dentro daquele espaço tudo parecia seguro. Professores organizavam atividades, ajustavam detalhes da rotina e acolhiam cada criança com carinho. Era um ambiente feito para proteger, ensinar e cuidar. Um lugar onde famílias depositavam confiança todos os dias. Mas naquele dia, essa sensação de segurança seria destruída de forma brutal. O que ninguém imaginava é que, em questão de minutos, aquele ambiente se transformaria em um cenário de puro desespero. As risadas seriam substituídas por gritos, a calma daria lugar ao caos, e o medo passaria a dominar cada canto da creche. No meio de tudo isso, uma mulher tomaria uma decisão que mudaria o destino de várias vidas para sempre. Essa é a história de Eleide Abreu Silva Batista, uma professora que naquele dia deixaria de ser apenas uma educadora para se tornar um símbolo de coragem. Eleide tinha 43 anos e dedicava sua vida à educação infantil. Para ela, trabalhar com crianças não era apenas um emprego, era um propósito. Era conhecida pelo seu jeito calmo, pela paciência e pelo carinho que demonstrava com cada aluno. Pessoas que conviveram com ela sempre destacavam sua dedicação, sua forma de tratar as crianças com respeito e atenção. Ela não via apenas alunos, via histórias, sonhos e vidas que estavam começando. Para muitas daquelas crianças, ela era mais do que professora, era uma presença acolhedora, quase como uma segunda mãe. A rotina da creche seguia tranquila naquela manhã. Algumas crianças estavam em atividades educativas, outras brincavam, enquanto professores circulavam entre elas, orientando, cuidando, mantendo tudo em ordem. Era um cenário simples, mas cheio de significado. Até que algo começou a mudar. Um homem entra no local. Ele não era um desconhecido. Era alguém que já fazia parte daquele ambiente. Isso fez com que sua presença não causasse alarde imediato. No entanto, havia algo diferente naquele dia. Algo que não foi percebido a tempo. Ele carregava um galão. Um detalhe que naquele momento parecia insignificante, mas que logo se tornaria o centro de uma tragédia. Sem aviso, ele começa a agir. O líquido começa a ser espalhado pelo chão, pelas paredes, pelo ambiente. O cheiro forte se espalha rapidamente, criando um clima de estranheza. Alguns começam a perceber que algo está errado, mas não há tempo suficiente para a reação. E então, em um instante, tudo muda. O fogo começa. As chamas surgem e se espalham com uma velocidade assustadora. Em poucos segundos, o calor aumenta drasticamente, a fumaça invade o espaço e a visibilidade diminui. O ambiente que antes era seguro agora se torna um verdadeiro inferno. O ar se torna pesado, difícil de respirar. A temperatura sobe de forma insuportável. O pânico toma conta. Crianças começam a gritar. Algumas não entendem o que está acontecendo. Outras tentam correr, mas não sabem para onde ir. O desespero é visível. Professores tentam agir, mas o cenário é caótico. O fogo bloqueia caminhos, a fumaça impede a visão, e o tempo parece correr rápido demais. É nesse momento que tudo se define. Ele observa a situação. Ao seu redor, crianças presas, chorando, assustadas. Pequenas vidas que dependiam dela naquele instante. E então surge a decisão mais difícil de todas. Fugir e tentar salvar a própria vida, ou ficar e tentar salvar aquelas crianças. Ela não hesita. Enquanto muitos tentam sair, ela faz o caminho contrário. Eleide volta para dentro do local em chamas. O calor já era intenso, a fumaça dificultava a respiração, mas ainda assim ela avança. Ela encontra uma criança, pega no colo e leva para fora. Volta novamente. Entra outra vez. Resgata mais uma. E outra. E outra. Cada ida representa um risco maior. Cada retorno exige mais força, mais coragem. Seu corpo começa a sentir os efeitos. A pele queima, a respiração fica pesada, os movimentos ficam mais lentos. Mas ela não para. O instinto de proteger fala mais alto que o medo. Enquanto o caos continua ao redor, ela segue resgatando crianças. Algumas conseguem sair graças à sua ação. Cada vida salva é resultado de uma escolha consciente de enfrentar o perigo. Mas o corpo humano tem limites. O calor, a fumaça e o fogo começam a cobrar seu preço. Eleide já não consegue se mover com a mesma agilidade. A força diminui. O ar se torna cada vez mais escasso. E chega um momento em que ela não consegue mais continuar. Ela é retirada do local e levada para atendimento médico. Seu estado é grave. As queimaduras são profundas.
Mesmo recebendo socorro, seu corpo já havia sido levado ao extremo. Ela não resiste. A notícia se espalha rapidamente. O país inteiro passa a acompanhar o caso. A comoção é imediata. Pessoas se chocam com a brutalidade do ocorrido, mas também se emocionam com o ato de coragem. Famílias choram. Crianças sobreviventes carregam marcas daquele dia. Professores e funcionários tentam lidar com o trauma. E o Brasil inteiro se pergunta como algo assim pôde acontecer. Mas em meio a toda essa dor, uma coisa se torna clara. Ele fez uma escolha. Ela poderia ter fugido. Poderia ter pensado apenas em si mesma. Mas decidiu voltar. Decidiu enfrentar o perigo. Decidiu salvar vidas. E foi exatamente isso que ela fez. Seu ato ultrapassa qualquer definição simples. Não foi apenas coragem. Foi um nível de entrega que poucas pessoas conseguem alcançar. Foi colocar a vida dos outros acima da própria. E é por isso que sua história não é apenas sobre uma tragédia. É sobre humanidade. É sobre o que alguém é capaz de fazer quando tudo está em jogo. É sobre uma mulher comum que, em um momento extremo, fez algo extraordinário. E por causa disso, seu nome jamais será esquecido. Ela não era apenas uma professora. Ela foi uma heroína.